Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o jogo da vida, né? Alguns drivers mentais que é importante a gente adotar, né, para a gente conseguir prosperar. Então, quando a gente fala de administração de riquezas, é importante nós entendermos o quê? Que a riqueza é de quem? De Deus, certo? Ela vem do alto. Então a riqueza não são coisas, a riqueza é a gente administrar energia. É muito importante a gente entender isso. Quando a gente fala de finanças, né, quando a gente coloca muita energia em finanças, né, se a finança for muito bem controlada, a riqueza vai diminuir. Por quê? Porque eu estou aplicando energia no lugar errado. Eu tenho que controlar as finanças, só que eu tenho que colocar mais energia na geração de riqueza. Então, não é o controle financeiro que vai fazer você prosperar, mas sim a administração da riqueza, sim a semente que você está plantando. Então, o controle financeiro é mentalidade de escassez. Quando a pessoa só fica fazendo controle financeiro, só fica preocupada em o que gastou, quanto que tem, é uma mentalidade de escassez. É importante a gente focar na administração e na geração de riquezas. Por que é importante? Você analisar hoje como está a sua administração de riqueza, né? Anotar meios de gerar novas riquezas, potencializar as que você já tem e canalizar, porque a riqueza vem do alto, a riqueza é de Deus. Então não se esqueça de desfrutar, né? É um passo essencial para acessar a riqueza. Quando a gente fala de despesa, né, da parte financeira, a gente tem lá custo e despesa, certo? Quando a gente fala de custo, a gente tem o que a gente chama de ativo. Despesa, a gente tem o que a gente chama de passivo. O ativo, ele dá retorno. O passivo vai tirar o seu dinheiro. Então, é importante a gente entender. O dinheiro, o recurso e a energia, ele tem que ser bem aplicado. Tudo que for custo, ele vai te dar retorno sobre o investimento. Tá? Lembre-se, o dinheiro ele tem que ser o quê? Nosso escravo. A gente tem que colocar ele para gerar mais dinheiro. Então, é importante você anotar todos os seus gastos, né, hoje. Tenta analisar ali tudo que você pode zerar aqui que foi de despesa. Né? Seja um carro, uma saída semanal, importante você lembrar que despesa é tudo aquilo que não te dá retorno. O segredo é colocar dinheiro aonde? No custo e não na despesa. Isso vai fazer você gerar mais riqueza. Quando a gente tem uma meta, um alvo, um plano, nós não podemos ficar só parado na meta, não ficar usando a meta. Por quê? Porque os meus resultados sempre serão rasos e limitados. Porque quando você estipula uma meta, você estipula um teto. E quando a gente fala de exponencialidade de riqueza, é importante a gente não estipular teto. A meta, o plano, o alvo, tem que ser só o piso. Ou seja, o ponto de partida para a gente não ficar limitado. Quem é exponencial não fica refém de meta, porque a pessoa quer sempre ganhar mais, gerar mais riqueza. E ela não pode ter ali um teto para isso. Então é importante a gente adotar indicadores. Né? Eles mostram tudo. Importante você utilizar para gerir qualquer negócio. Indicar quanto que você está gastando, onde que está entrando mais recursos, onde você está investindo mais. São o quê? Indicadores, são números que vai mostrar aonde que você tem que colocar mais energia. Quando a gente fala de MVP, que é o mínimo viável do produto, é importante, é um outro tipo de driver, né? É importante a gente entender que antes de fazer qualquer coisa, você tem que testar. Temos que testar tudo antes de fazer. Isso é fundamental. Não corra atrás do prejuízo. Teste antes. Teste uma ideia com investimento mínimo. Aí depois, se for viável, você vai aumentando. Né? Teste o tempo todo. É muito importante a gente fazer teste. Outra situação importante também, outro drive. Escalonar versus escalar. Quando eu falo em escalonar, eu falo o quê? De infraestrutura, de recursos, de um ambiente que eu vou investir em máquinas, em pessoas, na parte física mesmo. Quando eu falo de escalar, eu falo de quê? De processo tecnológico. Então, a infraestrutura, ela tem que aumentar a energia física e o retorno é baixo. Quando eu falo de infraestrutura, eu vou ter mais investimento na parte física. Quando eu falo de escalar, eu falo o quê? De tecnológico, adoção de linguagem de programação, algoritmo. Um algoritmo, ele faz ali um trabalho, às vezes, de 1 milhão de máquinas. Ou seja, eu vou ter uma inteligência trabalhando ali, ao invés de eu ter muito recurso físico investido. Então, você aumenta o que? A energia virtual, tem um investimento mais alto, mas o retorno é muito maior quando a gente fala de escalonar, quando a gente fala de infraestrutura.
E uma situação também muito importante quando a gente fala da identidade, ações e posse. A identidade é importante eu saber quem eu sou, eu buscar o meu propósito para mim alcançar a minha identidade. Ações é o que eu faço e posse é o que eu tenho. Então nós temos que ter unidade em tudo e encontrar a nossa identidade. Quando eu não conheço a minha identidade e não tenho ações, eu não vou adquirir posse. Então é muito importante, né, a gente ter a unidade, né, em cima disso aí. Quando a gente fala também, né, de semente, de fruto, de prosperidade, vamos dar um exemplo. É importante quando a gente quer prosperar, quer ter riqueza, eu preciso da semente, eu planto aquela semente, eu vou cuidar daquela semente, eu vou guar, eu vou regar, eu vou cuidar da terra, eu vou adubar, aquela semente cresce, vai virando uma árvore, é o que? A prosperidade. A árvore crescendo é o que? A prosperidade. E eu vou cuidando até aquela árvore gerar o que? Frutos. Os frutos são a riqueza. Então, quando eu planto, por exemplo, uma semente, ela vai me dar ali um retorno de 1000 unidades. Né? Se eu plantar 1000 unidades, ela vai me dar um retorno que de 1 milhão, né, de unidades. Se eu plantar 1000 sementes, ela vai me dar 1 milhão de unidades. Se eu plantar, por exemplo, 1 milhão de sementes, ela vai me dar 10 bilhões, 1 bilhão de unidades. Então é importante a gente pensar no quê? Esse exemplo que eu dei é o quê? Exponencialidade. Nós temos que aprender a replantar, é um ciclo automático. A pessoa às vezes planta e colhe e já gasta tudo. Ela não replanta. É importante o que? Ela replantar para ter uma colheita infinita, né? É importante também a gente nunca dar conta de usufruir o que a gente colheu. É o que? A mentalidade de riqueza. Uma situação muito importante para a gente finalizar com relação à inveja. A inveja ela é observada quando a pessoa só tem interesse nos frutos. Ela não quer saber de plantar, ela não quer saber da semente, ela só quer colher. Então ela vê uma pessoa com algo, ela não sabe o que a pessoa fez para conseguir aquilo e ela acha que ela pode conseguir sem plantar. Então é importante ela ter esse conhecimento. Né? Essas pessoas elas não geram boas colheitas porque elas não plantam bem. Então busque sempre sementes que produzem novos frutos. Quando uma semente é plantada, surgem 1000 novas sementes. E isso aí é fundamental, ok? Um forte abraço.